Good morning, students. Today nossa sala, today nossa aula, o título da nossa aula é In the Classroom, tá? E nós vamos ver o vocabulário sobre sala de aula. Claro que essa sala de aula não é tipicamente brasileira, né? Percebe-se. Lá você sabe que as salas de aula são temáticas, né? Ou seja, a sala de aula é minha. Eu organizo ela do jeito que eu acho melhor. E vocês que mudariam de sala de aula, né? Não ficaria eu mudando o tempo todo. Então, a sala de inglês, ela é organizada para ser para as minhas aulas de inglês, vamos dizer. Mas no Brasil não, né? A sala, praticamente, os professores que vão trocando para evitar movimentação excessiva de alunos, né? Tirando algumas escolas que trabalham com temática, tá? Existe na rede de Vitória, na prefeitura. Algumas escolas são temáticas. Então vamos lá. Eu vou começar fazendo a leitura do relógio que está na parede, tá? E vou passar por cima, depois vou para o meio e depois vou descendo. Qualquer coisa também, você sabe que tem o apoio do Google Tradutor, vocês podem digitar essas palavras lá para vocês ouvirem melhor a pronúncia, ou sendo o vídeo gravado, vocês podem voltar o quanto vocês quiserem para vocês ouvirem novamente as palavras, ok? Então vou começar pelo relógio. Ó. A clock, a window, a TV, a closet, a map, some posters, a computer, a door, a calendar, a table, some workbooks, a board, a CD player, a waste basket, a desk, some chairs. Aí nesse extra que está aparecendo aí, né? Dentro dessa gaveta, some scissors, some markers, a drawer. Drawer é gaveta, tá? Porque não sei se vocês entenderam E o restante está apontado já certinho, cada vocabulário, certo? Então, eu quero chamar a atenção de vocês para a seguinte coisa. Estão vendo que antes de algumas palavras eu tenho a e outras eu tenho some? Repararam uma diferença entre essas duas palavras? Eu falo a clock, mas eu digo some workbooks. Eu falo a table, mas eu digo some chairs. Eu falo a drawer, mas eu digo some scissors ou some markers. Se vocês repararem nas figuras, as figuras que têm a palavra some antes, elas geralmente tem mais de uma, né? Por exemplo, parece duas cadeiras, três pincéis de quadro, né? Mas o que? Os posters na parede, nós temos 3. Então, quando a gente usa some, qual é a ideia, né? A gente usa some with plural nouns, antes de palavras que são no plural. E an with a singular nouns, que é antes de palavras que são no singular. Fazendo uma revisão, an, não sei se vocês lembram, lá, aquele artigo indefinido na nossa primeira aula, an a gente utiliza antes de palavras no singular, significa um e uma, e a gente utiliza esse A aí sozinho, né? Antes de palavras que começam com um som de consoante e o an, antes de palavras que começam com um som de vogal. Lembrando que a maior parte das palavras, o som corresponde à letra mesmo, tá? Com pequenas exceções. Aí, com o tempo, nas aulas, eu vou mostrando para vocês. Certinho? Então, vamos lá. Além da gente trabalhar todo aquele vocabulário, o que nós vamos trabalhar também aqui? Preposições de lugar, né? Então, nós temos o título ali, ó. Look at the pictures. What things are in these places in the classroom above? Então, quais coisas, né, elas estão nesses lugares na sala de aula acima? Complete the chart. Então, complete a tabela. Essa tabela, na verdade, você vai completar lá no formulário que eu vou colocar ela e vou adaptar para você fazer essa atividade. Mas já vou explicar o que você tem que fazer. Você vai usar a imagem maior, que eu vou colocar lá disponibilizada para vocês, e aí, de acordo com essa imagem, vocês vão completando as posições desses objetos. E nós vamos estudar aqui, né, o que significa essas posições. Então, ali no número 1 está escrito assim, ó, on the wall. On the wall significa na parede. A preposição é fixa, tá? Quando você quer dizer na parede em inglês, você diz on the wall. Lembrando que a preposição on, ela sempre dá a ideia de que eu tenho uma superfície e tenho outra superfície que vai entrar em contato. Por isso que é on the table, on the wall. No caso, o que eu dei exemplo? Eu disse a clock.
O que tem on the wall? A clock. Então, o clock, ele está na parede, certinho? Então, o que mais vai ter on the wall lá na figura, certo? Número 2, on the floor. O que mais vai ter on the floor? Aí eu dei exemplo para vocês, né? Botei ali, ó, some umbrellas. Então, alguns guarda-chuvas, eles estão on the floor, que é no chão, né? Então a pergunta geralmente é assim, né? What's on the wall? O que está na parede? What's on the floor? O que está no chão? Aí você diz some umbrellas, e aí vai olhar na figura que eu não vou dar as dicas, que eu sou malvada, né? What's under the chairs, né? O que tem embaixo das cadeiras? E aí você vai olhar lá bonitinho, né? Vai fazer a lista lá, né? E assim por diante. Então, no caso, nós temos aí, ó, número 1, on the wall, na parede, on the floor, no chão, preposição fixa, sempre quando você for falar no chão, vai ser on the floor. Under the chairs, que é debaixo das cadeiras, under é a preposição que significa debaixo. In the closet, que é dentro do closet. In é a preposição que significa dentro. Então, quando você fala in, é diferente de on, tá? On, que tem duas superfícies em contato. In, a ideia é dentro mesmo, tá? Depois, quando a gente for ver nosso diálogo, vai ter uma situação que aparece assim, in, e aí essa ideia de dentro vai ficar mais forte, vamos dizer assim. Next to the window, próximo da janela. Então, next to é a preposição que significa próximo, perto de alguma coisa. Ah, você mora onde? Eu moro perto da delegacia, né? Next to the police station. Então, next to é próximo, né? Perto de, da. In front of the board, na frente do quadro, in front of, que é na frente, né? Aí você já lembra em português, bastante em português. Então vamos agora, na verdade, esse diálogo é muito interessante, porque ele tem umas revisões aí de coisas que nós vimos desde o primeiro dia da inetiva, né? Que está aparecendo lá no nosso, na verdade, nas nossas aulas. E o primeiro vídeo gravado eu fiz assim bem mais rápido, porque é uma coisa que vocês já sabem, de certa forma, a gente já usa no dia a dia, mas o bom é que aqui eu vou revisar isso, beleza? Então vamos lá. Temos a conversa entre o Mr. Kern e a Paula, então tá o título ali, né? Listen, que na verdade vocês não vão listen, vocês irão escutar, porque eu estarei lendo para vocês, explicando cada uma das partes. Depois eu faço uma leitura completa do diálogo, mas nessa primeira leitura eu vou estar parando para a gente estar conversando sobre essas revisões gramaticais. E aí vem a pergunta, né? What's the teacher looking for? O que o professor está procurando? Practice the conversation, né? Pratique a conversa. Então, ó, a pergunta já inicia pra gente, né? What's the teacher looking for? O que o professor está procurando? O que fulano está procurando? What is Paula looking for? O que a Paula está procurando? Então, ó, só tirar a palavra the teacher, colocar o nome de uma pessoa e você já tem a frase o que fulano está procurando, certo? Então, vamos lá. Início de conversa. A gente vai começar uma conversa, o que a gente vai fazer? A gente vai se apresentar, né? Porque neste caso aí, o Mr. Kern é um professor substituto na nossa conversa, né? Então, ele começa assim, ó. Hello, I'm Mr. Kern. Então, eu sou o senhor, né? Kern. Lembra que Mr. é um pronome de tratamento utilizado para homens. Não interessa a idade. Nós vimos também numa aula. A aluna se aproxima e ela também vai se apresentar. Hi, I'm Paula. Lembra quando você vai falar o seu nome? I am, I'm, eu sou. Esse é o famoso verbo be. Então, se a gente utilizar ele na prática, é melhor do que ficar cacetando ele na gramática e atividades que vocês vivem se confundindo. Então, vamos usá-lo, né? I'm Paula. I'm Katie. I'm Mr. Kern. E aí você se apresenta para a pessoa. Como ela é uma aluna, né? Ela pergunta sobre a professora dela. Lembrando que esse tipo de pergunta nós vimos na aula passada, né? Quando a gente trabalhou os classmates, né? Retrasada, na verdade. Trabalhamos os classmates, aí apareceu essa pergunta. Então, ela fala assim, ó. Where is Mrs. Moore? Onde está a senhorita Moore? Where is Mrs. Moore? Lembrando que eu não sei se a senhorita Moore é casada ou não, então eu estou dizendo Mrs. Em inglês nós temos Miss, lembra para a senhorita, Mrs. para as casadas e Mrs.
para aquelas que você não sabe se elas são ou não casadas. Então, eu vou dizer Mrs. Moore, porque o texto não está me dizendo qual é a situação, marital status da teacher, ok? Então, ela pergunta, né? Where is Mrs. Moore? Quando você quer saber onde está uma pessoa, é assim, né? Where is Paula? Where is Jack? Então, cadê fulano? Cadê ciclano? Então, ele responde, né? She is sick today. Ela está doente hoje. Lembra da palavra sick, que aprendemos também com os classmates? Que nem todos estavam na aula, muitos tinham faltado, um estava doente, outro estava com medo, um estava dormindo. Então, ele responde, she is sick today. Ela está doente hoje. A Paula se espanta, né? Oh, no. Você, nossa, é o nossa, né? Oh, no. So, is the grammar test today? Então, nossa, então a prova de gramática vai ser hoje? Então, essa é a pergunta dela, né? Então, esse oh, no. Oh, no. Esse, nossa, é uma expressão, né? Então, is the grammar test today? A prova vai ser hoje? A prova de gramática vai ser hoje, né? É hoje? Esse so, você começa a frase dizendo esse so, né? Vai aparecer o then ali também. Ele é, na verdade, para dar uma continuação, né? Uma ideia aí. Ó, tipo, você continua a conversa, so, então. Essa é a ideia dele, né? Então ele responde, yes, it is. Sim, claro. O teste vai rolar. Yes, it is. Ok, so, ele também usa a mesma coisa, né? Tá bom, né? Ok, tá bom. So, então, this is the teacher's book. Então, ele aponta, ó, este aqui, né, é o teacher's book. This is the teacher's book. But where are the students' test papers? Então, ele pergunta, but, esse BUT aí, que eu já expliquei para vocês, que é mas, sem o i, gente, pela mãe do guarda, hein? Mas, de todavia, porém, entretanto, mas, tá? Mas é para adicionar. Ma com i, M-A-I-S, mais você adiciona. Me dá mais um hambúrguer, mais uma maçã, mais um problema. Você está adicionando coisa. O mas sem o i, mas você está fazendo uma contradição, né? Aqui está o livro da professora, mas onde estão as provas? É isso que ele está dizendo. Então, ele diz ali, ó, but where are the students' test papers? A palavra papers está no plural. Presta atenção numa coisa, a palavra paper em inglês, ela não tem plural. Paper é incontável, né? How much paper do you need? Paper você não conta, é papel em inglês. Você vai contar pelo fardo, pelo quilo, por alguma coisa. Você conta as folhas de papel. Sheets of paper. Isso que você conta, as folhas de papel. Papel em si, em inglês, é considerado incontável. Então, não tem plural, a palavra paper. Mas por que aqui está no plural, está papers? Papers, quando aparece no plural, é sinônimo para documents. Documentos. Um policial ele pode abordar você e falar assim, show me your papers. Me mostre os seus papéis. Na verdade, é show me your documents. Show me your papers. Deixa eu ver os seus documentos. Se você é turista, tu taca o seu... a sua... Oh, meu pai do céu. A sua carteira lá da viagem. Esqueci o nome daquilo. Onde tem o seu visa, o seu visto, né? O seu passaporte, eu lembrei a palavra em inglês, passport, é mole? Você mostra o seu passaporte e aí são os seus papers, né? Se você é um cidadão já, você mostra a sua identidade, né? Os documentos que tem lá. Então, papers. Então, ele perguntou, where are the students test papers? Olha a pergunta também. Where are? A pergunta está no plural. Nós estamos dando papers lá no final, os documentos. Students também está no plural. Quer dizer, onde estão as provas dos alunos? Lembrando. Mas por que prova está dando como document? Prova é um documento, gente. A gente fala direto com vocês. Prova você não joga fora. Você guarda durante o ano todinho, separa uma pastinha bonitinha, porque se dá um jabu com a sua nota, você tasca a prova na cara da pessoa aqui.
Ah, mas eu estou usando a PNP online. Rapaz, toda vez que você faz sua PNP, você recebe um recibo, você recebe as respostas que você fez no seu e-mail. Guarda, aquilo é um comprovante de que você fez a atividade, ela se encontra. Não recebi o recibo, deu merda. A minha atividade não chegou. Não recebi a resposta, deu merda, a minha atividade não chegou. Eu tenho que refazer, né, tentar refazer ali, porque o negócio não funcionou. Então, você recebe sempre um recibo também do seu formulário feito. É um documento, é um papers, né? São papers de que você fez. Guarde os seus papers, certo? Então, vamos lá. Então, ele pergunta, where are the students' test papers? O que eu chamo a atenção para vocês? A palavra the teacher's book e the students' test papers. Esse é um caso genitivo, é um tipo de possessivo. The teacher's book, o livro da professora. The student's test papers, os documentos de prova dos alunos. Então, olha a estrutura. Tá vendo essa vírgulazinha voando aí, o apóstrofo, né? Isso aí, esse S aí, depois de teachers, depois de students. Depois de students não tem S, para dizer a verdade, né? Só tem um apóstrofo, porque depois eu explico por quê. Vai entrar lá no momento que eu vou explicar por quê. Mas eu quero que vocês prestem atenção, porque isso é o caso genitivo, é um tipo de possessivo, né? Meu, seu, dele, dela, é um tipo de possessivo, e esse possessivo, ele é tipicamente da língua inglesa. Então, nós não temos em português um comparativo dele. Então, tecnicamente, você tem que aprender ele desse jeitinho que ele é, porque isso é tipicamente americano, tá? Então, quando ele pergunta, where are the students' test papers? A Paula responde, there in Mrs. Moore's desk. Então, there in Mrs. Moore's desk. Eles estão dentro da mesa da senhorita Moore. Então, lembra da preposição in, que significa dentro? Na verdade, quando a gente fala de mesa, as coisas que estão em cima da mesa, a preposição é on, lembra? Duas superfícies em contato. Então, a mesa está aqui. Nossa, eu não sei mexer com câmera. Aqui. E aí vem outra coisa e poof, em cima. Então, on. The book is on the table. The book is on the table. Se eu falo que tá em, não tem como, né? Tem que ter gaveta. Se não tiver gaveta, tem que ter a força de um gorila, tem que ser o senhor, algum personagem do Marvel para enfiar o papel ali no meio da madeira. Mas quando a gente fala in, a ideia é que tem sim uma gaveta, né? Na foto grandona lá que vocês viram, tem a gaveta. Então, ó, they're in Mrs. Moore's desk. E aí ele fala, oh, it's locked. Locked significa trancado, trancada. Oh, ela está trancada. It's locked. Ela está trancada. Lembra, it, pronome neutro, utilizado para objetos, para coisas e para animais que não são pets, que não são animais de estimação. Na nossa língua, português, línguas latinas, elas têm gênero. Então, gaveta é no feminino, a gaveta. Então, ela está trancada em português. Em inglês, ela não tem gênero, ela é it. Só tem gênero quando não é sexo, vamos dizer assim, em inglês só tem sexo, é masculino, feminino. Objetos não têm esse gênero na palavra, tá? Eles são neutros, então é o it, it's locked, está trancada. E aí, ele pergunta assim, né? Now, where is the key? Então, agora, né? Agora, onde está a chave? Where is the key? Aí a Paula, claro, vai responder, né? I don't know. Eu não sei. Sorry. Me desculpe. I don't know. Sorry. Tá bem demais, né? Mas a vida de professor substituto é essa mesmo. Ele fala assim, oh, well, no test today, then. Esse well, ele é utilizado quando você precisa de tempo para pensar. A tradução é tipo assim, bem, então, né? Fazer o quê, né? É mais ou menos essa ideia. Então, well, na verdade, a gente não vai usar. Ele é uma expressão, ele está usando como uma expressão idiomática ali, né? E não, como essa expressão idiomática, como essa expression, ele é utilizado como um tempo que você precisa para pensar em alguma coisa, então e chegou à conclusão, né? Well, no test today, then. Então, no meio assim de frase não significa não, significa nenhum ou nenhuma, tá? Não é not, tem que ter o T no meio de frase,
tá? E no início de frase, como na expressão oh no, aí sim, aquilo é um não. Só que como é uma expressão, na nossa língua a gente não fala oh não, a gente já fala oh nossa, nossa, né? Minha nossa. Então essa é a expressão para nossa língua, no caso, né? Ou também, né? Oh não, né? Mas assim, oh não é mais dramático o nosso, né? E, no caso, o then, no final, ele está dizendo que assim, ele está concluindo, né? Then significa uma conclusão. É o então no sentido de conclusão, ele chegou a essa ideia, então, ó, não tem que ter prova hoje. Essa é a ideia dessa frase. No test today, then. Well, no test today, then. Então, ó, tem prova hoje não. Não achei, né? E aí, ele falou assim, oh, wait, espera aí. O nosso, espera aí, né? Botou a mãozinha aqui, it's right here in my coat pocket. Tá bem aqui no bolso do meu casaco. Então a palavra pocket que tá no final é bolso. Lembra daquele brinquedinho, a Polly Pocket, aquela pequenininha que dá para botar no bolso, a criança dá para botar em bolso, bolsinha, pocket. Então, pocket é a palavra para bolso. Quando você tem livros na versão pocket, brinquedos na versão pocket, significa que são brinquedos diminuídos, uma coisa diminuída para caber no bolso, né? Caber no. E no caso, por exemplo, assim, eu gosto muito dos livros de versão pocket, porque eles são menores, são até mais grossos, claro, porque eles são menores, só que eles são mais baratos a versão pocket, né? Porque eles não têm aquelas folhas rebuscadas. Então, tudo que for versão pocket é uma versão de tamanho reduzido. E porque significa a palavra bolso. Nesse caso, é bolso, pocket. Coat, pocket, o bolso do casaco. Coat, pocket. It's right here, está bem aqui, né? Está exatamente aqui, é uma expressão. In preposição in, porque bolsa é uma coisa que você tem que colocar dentro, né? In my coat pocket. Certinho? A teacher esqueceu de botar o celular no mundo. Então vamos lá, eu vou ler agora de uma vez só, né? Já estamos com 21 minutos, mas eu vou ler o diálogo todo para pegar a pronúncia, né? Então, ó. Hello, I am Mrs. Oh, sorry. Hello, I am Mr. Kern. Hi, I'm Paula. Where is Mrs. Moore? She's sick today. Oh no, so is the grammar test today? Yes, it is. Okay, so this is the teacher's book, but where are the students' test papers? There in Mrs. Moore's desk. Oh, it's locked. Now, where is the key? I don't know, sorry. Oh, well, no test today then. Oh, wait, it's right here in my coat pocket. A felicidade do professor toda show para fazer maldade com os outros. Vamos ao grammar, então. Questions with where, perguntas com where, que vocês já viram, né? Possessive, apostrophe, com um S, sem um S, então é o caso genitivo, né? Então vamos lá. Perguntas com where. Questions with where. Where is the key? I don't know. Where are the students' tests? They're in the desk. Então pergunta, where is? Por que eu usei where is? Né? Where is? Porque eu estou falando de uma chave, ela está no singular. Por que eu usei where are? Porque a palavra tests está no plural, a palavra students está no plural, então nós estamos falando de plural. E olha a resposta. There, they are, in the desk. A resposta também está no plural, nós estamos utilizando o pronome, né, pessoal no plural. Então, where is the key? I don't know. Where are the students' tests? They're in the desk. Vamos para o possessivo ali? Possessives. Olha só. A gente vai adicionar esse add, add, significa adicionar. É o verbo adicionar, tá? Então, nós temos o apóstrofo S. Apóstrofo é a virgulazinha que está voando lá em cima, tá? Aquilo é um apóstrofo. Então, quando você coloca o apóstrofo S, você adiciona para nomes. Olha aí, ó. Add, apostrophe S to names. Então, Mrs. Moore's desk. Então, você vai botar só o apóstrofo S depois de nomes, né? Por exemplo, a bicicleta do Paulo, Paul's bike, o skate da Joana, né? Joana's skateboard e assim por diante.
Você também vai adicionar o apóstrofo mais s, que está dizendo aí na segunda parte, né? Add, apóstrofo as to singular nouns. Então, você vai utilizar ele para substantivos no singular. Exemplo, the teacher's book, the teacher's books. A palavra book ali não vai fazer diferença porque quem é a dona do book? É a teacher. Então, a teacher, ela é no singular. Se os livros são dela, o livro é dela, singular. Beleza? Então, the teacher's book. E você vai adicionar só o apóstrofo, só a vírgulazinha, quando o substantivo ele estiver no plural. Por exemplo, the students' books. Você não vai colocar apóstrofo S novamente. Gente, não é que é errado, tá? Alguns gramáticos mostram que você pode colocar. Só que você vai ter que fazer um som muito longo de Z, tipo assim, the students' books. Vai ter que fazer um som de Z depois. Então, você já fez um som de S, vai fazer um som de Z para depois você acrescentar outra palavra. Então, ó, the students' books. Não dá. Então, você não precisa. Você só usa o students, que já acaba com esse som de S, né? Porque tem mudo, e depois coloca books, the students' books. Já vai ser totalmente compreendido. Certo? Beleza? E aí é am versus, né, o the. Então, vamos lá. It's in a desk. Quando eu falo it's in a desk, eu falo que eu não sei qual mesa que está, mas ele está em uma mesa. Eu não especifiquei a mesa. Não, numa escola poderia ser qualquer mesa, né? Quando eu falo it's in the desk, nós sabemos, eu e você, nós sabemos de que mesa nós estamos falando, tá? Quando eu falo it's in a desk, eu não sei, é o que eu estou dizendo ali, ó, eu não sei qual mesa. I don't know which desk. Eu não sei qual mesa, eu sei que está em uma mesa. It's in a desk. Quando eu falo it's in the desk, nós dois sabemos de que mesa nós estamos falando. We know which desk. Nós sabemos qual é a mesa. Então, eu utilizei o artigo definido. Correto? Certinho? Então, presta muita atenção nisso daí, tá? Plural, singular e como é que você usa os possessivos, beleza? Se é só o apóstrofo S, se é só o apóstrofo e assim por diante. E agradeço a vocês pela paciência, que essa aula ficou um pouquinho longa. E vamos lá para o formulário fazer nossa atividade, ok? Bye, bye!